A razão do golpe, na sua visão, Delbertran, aconteceu porque a sua bisavó liberta os escravos 18 meses antes? Eles querem promover a luta de classe. Por quê? Eles vivem do ódio. O que você acha? Eles vivem do ódio. Não tem uma concepção, cara, na cabeça dos homens modernos, dois mitos falsos. Uma, que todos os homens são iguais. Então, todos os homens têm igualdade, capacidade, têm liberdade de escolher o chefe de Estado. Segunda, a democracia, que é a eleição, o sufrágio popular. Não funciona. A intenção dos positivistas é a destruição da família? O senhor foi preparado, então, para reassumir o país? É a ganância, é a covardia, é o caos. O egoísmo. É tudo que a esquerda prega, né? Então, a democracia, ela é um produto da esquerda. Para que os viciosos possam aceder ao poder, né? Olha que interessante, o senhor está fazendo um racional aqui demonstrando de uma forma prática como que uma família numerosa, ela tira a dependência das pessoas do Estado, né? Então se explica o porquê do ataque da esquerda à célula familiar e essencialmente à igreja, né? Porque é quem promove as famílias no final do dia, né? Quais são os elementos que formam um possível imperador? E a princesa Isabel, aonde o senhor acredita que mais ela foi injustiçada? Em qual retórica ela foi criada? Muito. Ainda existe alguma esperança, assim, para o Brasil, assim, a gente que está aqui trabalhando, etc., a gente fica com esse pensamento, né? Nós temos um campo eleitoral extraordinário. Sabe qual é? É uma honra receber Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. Todo país carrega uma história que prefere não contar, uma fundação que foi apagada, os verdadeiros heróis que foram deturpados e, óbvio, uma vocação natural que vem de Deus para se reger um país. A gente vai abordar tudo isso hoje com Dom Bertrand, que nos honra com sua presença aqui no G4. Muito bem-vindo, Dom Bertrand. Obrigado. Muito gosto de revê-lo aqui. É um prazer estar com o senhor. E, ao meu lado aqui, meu co-host, Mate Montenegro. Um prazer ter você aqui com a gente. Dom Bertrand, o senhor nasceu no exílio, devido após o golpe de 15 de novembro de 1889. Sua família foi forçada a deixar o Brasil. Baixou-se, então, uma lei que não permitia a volta da família real para o Brasil. Então, o senhor acabou nascendo no exílio. Conta um pouco desse momento, aonde o senhor nasceu, para eu poder abordar, para que eu possa também abordar a criação, como que foi essa tua criação até a volta para o Brasil ali em 45. De fato, com a República, a família imperial foi embarcada na calada da noite para o exílio. Calada da noite por quê? Porque eles sabiam que se a população do Rio visse o imperador, a imperatriz, a princesa Isabel, seus netos, ser embarcados durante o dia, haver uma revolta popular. O golpe de Estado foi um golpe absolutamente impopular, não teve apoio da população nenhum. Um pequeno grupo de revolucionários, uns 8 ou 10, que dominavam a governação do Rio de Janeiro. Os 4 livros de história militar mostram que apenas 1/3 dos militares tinham um certo descontentamento, questões salariais, etc., e com influência positivista, que era uma seita muito difundida na época. Eles foram para Portugal. Alguns dias depois de chegar em Portugal, na cidade do Porto, faleceu a nossa imperatriz, em grande parte de desgosto. Dom Pedro II ficou algum tempo em Portugal e foi para a França, onde ele residia num hotel, o Hotel Bedford, que é um hotel bom, mas não de primeiro nível. Até hoje tem à frente esse hotel em Paris, é perto do Arco do Triunfo, naquelas avenidas transversais, uma placa comemorando o fato do imperador ter estado lá, ter falecido ali, etc. Depois o imperador foi com a princesa Isabel, o Conde de Deux. Eles residiram na França. O Dom Pedro II faleceu em 1891 e o Conde de Deux ficou na França até a princesa Isabel faleceu em 1920. O imperador faleceu em 1991. O Conde de Deux faleceu em 1822, vindo para o Brasil, porque já podiam voltar. Sim. E meu pai
menino ainda, também veio nessa ocasião, junto com minha avó, casada com um filho da princesa Isabel, mas que já também tinha falecido também, Dom Luís, que era meu avô, faleceu na Primeira Guerra Mundial em consequência da guerra, porque ele participou da guerra. A princesa Isabel teve 3 filhos, dos quais 2 faleceram em consequência da guerra. O meu avô, em doenças nas trincheiras de Isère, na batalha, todas aquelas batalhas da França, e o terceiro filho da princesa Isabel, o Dom Antônio, faleceu num acidente de avião. Ele era piloto da Real Força Aérea Inglesa. O senhor também é aviador, né? Também. Brevetado. Brevetado, sim. E eu vi que se tornou agora embaixador das forças da Força Aérea Brasileira. Eu já tinha vários recebidos da Força Aérea, mas já tinha a medalha naval da Marinha, até a condecoração do Exército também. Incrível. Sabe o que eu queria explorar com o senhor? Mas a gente falou brevemente aqui sobre o golpe, né? Ali em 15 de novembro de 1889. Eu creio que quando a gente cita isso, pelo menos quando eu cito isso nos meus meios, mas como assim um golpe? As pessoas nem sabem disso, porque existe uma doutrina que começa nas escolas de falar da República como algo virtuoso. E sim, foi uma deturpação de uma forma de governo, uma deturpação natural, que diria Aristóteles, né? Quando uma monarquia passa a ser uma república, é uma deturpação, algo deu errado. A razão do golpe, na sua visão, Dom Bertrand, aconteceu porque a sua bisavó liberta os escravos 18 meses antes? Teve uma certa influência, mas não foi o principal. Qual foi o principal motivo? O principal foi uma conspiração positivista, igualitária, que contagiou uma parte do exército, que tinham certos contentamentos por causa das questões salariais depois da Guerra do Paraguai. Sim. Eles põem a culpa nos fazendeiros já com a intenção de criar um ambiente contrário aos fazendeiros. Entendi. De fato, houve um certo contentamento, porque a libertação dos escravos foi a 13 de maio, perto da colheita do café. Sim. E aí, faltou mão de obra. Só que o número de escravos naquele tempo já era muito pequeno. Era muito reduzido. Entendi. Sim. Por que não é essa justificativa, mas põe um carimbo. Sim. É porque como empreendedor, Mate, eu penso o seguinte: bom, se eu sou um fazendeiro, basicamente o meu COGS, né? Meu Cost of Goods and Sold, ele vai passar pelo meu OPEX. Então, quanto que eu tenho que pagar de compra, né? De folha salarial, de bonificação, de custo de mão de obra. E basicamente ali do meu insumo, né? Da semente, dos materiais ali para poder preparar a terra. Se alguém vira para mim, eu como um fazendeiro de café, que era o que dominava o Brasil naquele momento, fala assim: olha, surpresa, agora você tem que pagar pela sua mão de obra, não pode mais usar escravo. Eu não concordo, mas eu entendo onde vem a revolta, a insatisfação da turma. O que leva ao outro ponto que a gente vai explorar hoje, que é o afastamento das leis naturais, o afastamento essencialmente daquilo que Cristo nos ensinou, né? Que alguém achar razoável escravizar um ser humano em prol de você poder ter uma margem melhor, isso é deplorável, né? Sim. A escravidão foi um fenômeno deplorável. Só que, vamos ver a questão de frutos em frente. Em termos do nosso Senhor Jesus Cristo, 2/3 da população mundial eram escravos. Foi a igreja que, pela caridade cristã e pelo respeito à lei de Deus, que foi, aos poucos, tranquilamente, abolindo a escravidão. Sim. Tanto que até no começo da Idade Média, praticamente não havia mais escravos na Europa. Foram os protestantes ingleses que começaram com o tráfico negreiro. E para o Brasil, para os Estados Unidos e para também a América Latina, espanhola. Foi um erro. E houve maus brasileiros, maus portugueses que participaram desse tráfico. Perfeito. Depois os ingleses pusseram como grandes defensores das liberdades, etc. Sim. E não corresponde à realidade. Foram eles que provocaram isso. Provocaram. Eu não sabia dessa história. Interessante. Bom, e um outro detalhe. No Brasil, nós nunca tivemos luta de classes que eram raciais. Em grande parte, por quê? Porque eles eram acolhidos aqui. Há um outro dado interessante. 98% dos negros que vieram para o Brasil eram escravos na África. Já eram escravos antes. Foram vendidos aqui para o Brasil. Foram vendidos por aqueles reizinhos negros que venciam seus
outras tribos escravizaram e havia os mercados de escravos nas costas da África, onde os ingleses, em primeiro lugar, depois os portugueses, os espanhóis, etc., mas compravam escravos e traziam para cá. Uhum. Os reis de Portugal não concordavam com isso. Mas não podiam, porque eles não tinham o poder que hoje, imagine que o rei tem. Claro. Mas o rei Dom João I, que foi um grande rei, fez uma lei que permitiu o seguinte: no mercado de escravos, se compra um, tem que comprar a família inteira, porque isso é direito natural. Então, não se dividem as famílias. Nos países protestantes, Estados Unidos, por exemplo, iam no mercado negreiro e diziam: eu quero comprar esse, aquele outro e aquela outra. Dividiam a família. Dividiam a família. Resultado, aqui, eles foram acolhidos, os fazendeiros puderam para trabalhar, havia uma certa harmonia. E, aos poucos, eles foram sendo, adquirindo culturas ocidentais, etc. E a grande coisa que eles tiveram, foram batizados. Olha só. Foram batizados. Quem lê as histórias daquele tema, historiadores verdadeiros, não havia grande luta de classes. Tanto que muitos escravos, quando houve a libertação, queriam continuar com seus fazendeiros. Eram protegidos. E um outro detalhe. Não havia branco, filho de fazendeiro, que não tivesse o seu irmão de leite. Uhum. O quadro, aquele quadro da negra amamentando um bebê negrinho, um bebê loirinho, é um quadro encantador. Existem vários quadros assim. Isso diz o que é o Brasil, né? Porque... E aí ficaram sempre uma ligação com as famílias. Então, era mãe de leite, o irmão de leite. Isso formou-se uma harmonia, foi difundido em toda a sociedade. Então, não havia essa luta de classes. Uhum. Eu sinto que isso é uma fortaleza brasileira. A gente comentava aqui, antes de começar o podcast, né, que o Brasil, de fato, eu desconheço casos de, como acontecem nos Estados Unidos, infelizmente, né, de você estar num transporte público, senta uma pessoa de etnia diferente da sua, e o outro levanta. O outro vai se levantando. Isso aqui não existe. Em meio minuto você conversando de futebol, e bom tempo. Sim. Eu cresci misturado, eu sou mestiço, eu cresci com negro, com branco e tal. Nunca teve esse debate. Nunca teve esse debate? No Brasil de verdade. Sim. Eu sou fruto do Brasil de verdade. Então, no Brasil de verdade nunca teve esse debate, entendeu? E aí depois houve uma outra coisa muito boa no Brasil, sabe qual foi? A miscigenação. Sim. Hoje, 67% dos brasileiros, segundo o estudo da Universidade Federal de Belo Horizonte, de Minas Gerais, tem sangue índio. Sangue de índio? E no Brasil, a gente olha nas ruas, a gente vê que são todos misturados. É raro encontrar um governo puro sangue branco. O que você acha que existe, então, por parte, principalmente, dos progressistas, né? Essa que eles querem a luta de classes. Em promover a eles querem promover a luta de classes. Por quê? Eles vivem do ódio. O que você acha? Eles vivem do ódio. Eles não têm uma concepção católica da visão, da vida, e eles não têm o próximo como um filho de Deus, um irmão nosso, uma criatura de Deus, um filho de Deus. Faz sentido. Sabe o que eu estava lendo ontem um registro? Estava lendo um registro ontem de que durante o reinado do seu trisavô, né, Dom Pedro II, existia ali o Partido Progressista e o Partido Conservador. E tinha um senador em Partido Liberal e Conservador. Liberal e Conservador, porque o liberal era o progressista. E tinha um senador em específico, me fugiu o nome dele agora, mas era um liberal. É porque eu não gosto de falar liberal, porque a galera vai achar que ele é liberal mesmo. Não é liberal, tá, galera? É esquerdista. É esquerdista. É o liberal americano. Exatamente. Então, ele era muito influente ali no Partido Liberal, né, como um progressista, e ele foi o senador progressista que votou contra a lei do ventre livre e provocou uma revolta por parte do Partido Liberal para que fosse contra o ventre livre. Eu até comentei com a minha esposa, eu falei, olha só, amor, a esquerda está sempre do lado do mal, né? Porque o Partido Conservador, junto com o Dom Pedro II, queria, então, passar a lei do ventre livre para que os filhos das escravas tivessem, não nascessem escravos, e a esquerda contra. Não, tem que nascer escravos, né? Aí no Brasil, isso é uma coisa interessante, foi uma coisa gradativa, porque eles também foram assimilando as pessoas de outros países. Os índios, os negros, etc. Foi tudo natural. Verdade. Sim. Que houve o ventre livre, depois a lei dos sexagenários.
Depois, finalmente, a Lei Áurea. Mas já tá, com isso, já estava o problema resolvido. Exato. Mas foi uma coisa gradativa que é própria das coisas cristãs. Como eu disse no início, no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, 2/3 da humanidade eram escravos. Perfeito. Mas naquele tempo, as mulheres também eram desconsideradas. Foi a igreja que repôs as mulheres à sua posição. As mulheres e as crianças, né? Porque ambos eram completamente desconsiderados na sociedade, né? Eram vistos como se fossem outro nível diferente, né? E que as mulheres, foi a igreja que as dignificou. Que é uma pessoa, qual a pessoa mais admirada, mais cultuada que houve, que há e que haverá na história? Nossa Senhora. Santíssima Virgem. Nossa Senhora. Quer dizer, isso é a nossa visão católica. Sim. Agora, uma pergunta que, assim, talvez não queira calar, porque a gente não aprende muito a história verdadeira na escola, né? A gente aprende uma outra coisa, né? Uma história diferente. Por que não houve uma resistência ou uma aparente resistência quando do golpe ou quando isso aconteceu? Por que não houve uma resistência maior, uma luta, já que havia um amor pelo Império, pelo Brasil, etc. Sim. Por que razão deixar pacificamente, vou chamar assim, e não lutar de alguma outra maneira, né? Porque muitas vezes é um impasse que a gente passa até mesmo dentro do nosso negócio, né? Complementando a pergunta antes de você responder, será que faltou em Dom Pedro II um pouco de Dom Pedro I? Faltou. Faltou. Excelente pergunta. Concordo. Eu me recordo quando eu era menino, papai Dom Pedro I tinha a consciência do mando que deve ter um imperador, não o mando no sentido de ser mandão, sim. Mas qual é o papel do imperador mais que Dom Pedro II? Dom Pedro II foi educado por José Bonifácio e outros tutores desde os 5 anos, e tem uma opção meio enciclopedista, parece. É um grande intelectual. Um grande intelectual, mas não com a ideia da... Ele foi um grande imperador, porque ele manteve a unidade nacional de uma forma admirável. Claro, sim. Mas inclusive fomos os únicos na região, né? Somos os únicos da região que manteve a unidade nacional. México, Chile, Argentina, todo mundo mas aí vem outra coisa. Qual a diferença entre a independência nossa e a deles? Qual é? A nossa não foi uma guerra. Foi uma emancipação de um filho maior a conselho paterno. Perfeito. Quando Dom João VI voltou para Portugal, por causa da Revolução no Porto, que é uma revolução republicana, e ele voltou para recuperar o poder, ele deixou o filho aqui como regente, que é o herdeiro da coroa. Sim. E ao partir não deu um conselho. Meu filho, considera que mais cedo ou mais tarde o Brasil será independente. Põe tu esta coroa na tua cabeça, antes que aventura eu faça. Resultado, nossa independência foi uma emancipação. Sim. E nós mantivemos a unidade toda a América Lusa. Nós temos praticamente metade do território da América Lusa, da América do Sul, e os países maior potencial do mundo. Nenhum país tem uma área cultivável tão grande quanto o Brasil. Perfeito. E que tem um potencial futuro que é tão grande que o Brasil. Perfeito. Mineral, etc. Exato. Um clima melhor que o Brasil não existe. Concordo. Mas por quê? Porque foi feito de forma familiar. Porque, de fato, toda a nossa história, que começa com Dom Afonso Henriques, em 1289, com a Batalha de Eurique, eu não recordo a data exata, mas... Bom, mas começa, depois você acerta anterior. Começa com a Batalha de Eurique, em que, às vésperas da batalha, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu ao cônde de Borgonha e disse: entra em luta, porque não só vencerá essa batalha, mas são chamados a espalhar a cruz, o símbolo da minha paixão, em todo o universo. Isso explica a obra extraordinária de Portugal, que tinha praticamente 1 milhão de habitantes, não muito mais, que conquistou metade do mundo. Plantou seus marcos com a cruz de Cristo nos 4 cantos do mundo. Perfeito. Na América, na África, na Ásia, na China, no Timor, etc. E bonito é o seguinte, a gratidão que esses povos foram colonizados pelos portugueses tem até hoje pelos portugueses. Eles voltam, esses portugueses que chegaram em Angola, voltam, não sei quando é que vocês voltam, Houve um tocante até, no Timor-Leste, que é do outro lado do mundo, do outro lado da Austrália. Sim. Quando houve a Revolução dos Escravos, que é uma revolução socialista em Portugal, o Mário Soares entregou todas as colônias à esquerda, aos comunistas. Daí vem essas guerras todas, estão vendo lá?
e entregou o Timor, que foi abandonado do outro lado do planeta. E os indonésios invadiram o Timor. E foi um verdadeiro genocídio contra os cristãos. E houve muita reação. Inclusive Dom Duarte, que é o herdeiro da coroa de Portugal, participou dessa campanha a favor do Timor, até que os australianos ajudaram os timorenses, as revoltas timorenses, a guerrilha timorense, a recuperar o poder. Depois, os australianos, para reconstruir o Timor, estava destruído, os australianos puseram como condição: nós ajudamos a reconstrução do Timor com uma condição. Vocês adotam o inglês no lugar do português, como idioma oficial. Os timorenses responderam: preferimos ser pobres falando português a sermos ricos falando inglês. Incrível. E até hoje, os timorenses não pisam a sombra da bandeira portuguesa, pelo respeito que tem a Portugal, pelo bem que Portugal fez ao Timor. Porque a situação cristã, toda a estrutura decorrente, uma ordem cristã, ao Timor. Não precisamos ir tão longe, né? A gente pode ver o que é o Brasil antes que a Ordem de Cristo chegasse aqui, né? Que os portugueses chegassem junto com as fragatas da Ordem de Cristo, né? O cristianismo transformou o Brasil em uma selva basicamente populada por tribos canibais. Canibais, que guerreavam entre si, se matavam entre si. Perfeito. Praticavam infanticídio. Um meio de alimentação entre eles. Praticavam infanticídio. Então, o catolicismo ele transformou essa selva de canibais em uma nação, uma das 10 maiores do mundo hoje, que poderia tranquilamente ser top 3, top 4 do mundo se não tivesse acontecido o golpe de Mas é preciso ter essa visão catônica da realidade, né? Você aceita outro café ou tá tudo bem? Tem água, não tem. Mas um católico que vê a história do Brasil, vê qual foi a obra maravilhosa do cristianismo. E o problema indígena, quando é que se resolveu? Com a missa de Frei Henrique Coimbra. É preciso que se leia a carta, às vezes, Pedro Vaz Caminha, que é um verdadeiro atestado de batismo de Portugal, e de uma carta profética, ele descreve as maravilhas do Brasil. A terra da dadivosa e boa, está plantando tudo dá, etc, etc. Mas escreve como os índios ajudaram os portugueses a levantar o primeiro monumento na história, uma Santa Cruz. Perfeito. E o primeiro ato público da história do Brasil, qual foi? Uma Santa Missa. E ele escreve como os índios ajudaram os portugueses e como os índios assistiram à missa de uma forma respeitosa. Eles não sabiam exatamente o que estava se realizando, mas intuíam que algo sagrado estava se realizando. Perfeito. Inclusive, um pequeno detalhe, as mulheres pediam tecidos aos portugueses para cobrir as nudez. Está na carta Caminha. Incrível. Eu costumo dizer que o Brasil não foi descoberto, ele foi empreendido. Foi. E a Ordem de Cristo, pessoalmente, para mim, é tão importante que o logo da minha empresa ela tem como inspiração a Ordem de Cristo, a esfera armilar e a cruz da Ordem de Cristo. Que era a cruz da Ordem de Cristo, mas que estava ficando nas armas do Brasil. Perfeito. Se eu pudesse discorrer um pouco sobre a história da Ordem de Cristo e a importância dela no processo de expansão marítima, que essencialmente era a expansão da fé católica, acho que vai ser interessante. É interessante o seguinte, houve, na Idade Média, as várias ordens, a Teutônica, a Ordem Malta, etc., e a Ordem dos Templários. E foi muito benéfica, e foi cujo próprio regulamento, o ordem, como se chamava, da Ordem de Cristo, foi redigido por São Bernardo. Perfeito. E, em certo momento, houve uma perseguição contra os templários. Talvez tenha havido alguns abusos, mas não tem proporção com a perseguição que foi feita contra eles. E um papa, um mau rei, um papa fraco, acabaram extinguindo a Ordem de Cristo. Só que, em Portugal, o rei pediu ao papa que em Portugal continuasse a Ordem de Cristo. E aí, o Papa disse, sim, mas continuasse os Templários. Os Templários, mudando para a Ordem. Mas mudando o nome para a Ordem de Cristo. E aí continuou a obra da Ordem de Cristo nos descobrimentos. As naus que para cá vieram tinham, nas suas velas, a cruz de Cristo. Isso trouxe uma bênção ao Brasil. Perfeito. Depois da primeira missa e tudo. E toda a primeira fase do desenvolvimento brasileiro, até o século XVIII,
foi uma coisa muito harmônica e com um desenvolvimento extraordinário. Perfeito. Houve um hiato, foi o período da tirania de Pombal. Sim. Então, Com Dom José I, foi um rei fraco, dominou o Pombal, que era um iluminista, com uma visão ateia da realidade. E perseguiu os católicos, tem mártires, etc., reconhecidos. Depois, com o falecimento de Pombal, assumiu o trono a sua filha, Dona Maria I, que foi uma grande rainha. Ela reinou efetivamente 21 anos em Portugal. E ela desfez toda a obra nefanda em Portugal. Por isso, em Portugal, aqui, maldosamente, carimbaram nela Maria Louca. Em Portugal, não. Portugal era conhecido como a Maria Piedosa ou a Viradeira. Viradeira porque ela desfez a obra de Pombal. Restabeleceu as autonomias todas dos municípios, etc., que visão orgânica de Portugal. E o detalhe é o seguinte, o Brasil, na média, antes de Pombal começar ali a bagunçar o país e expulsar os jesuítas daqui, sim, era mais educado que os Estados Unidos da América. Há estudos do Ministério da Educação, de historiadores especialistas, dizem que houve um hiato na formação do Brasil que foi meio irremediável, com a expulsão dos jesuítas, franciscanos e dominicanos. E aí, algo dessa cultura brasileira, fundamentalmente católica, se quebrou. Depois, restabeleceu, mas ficou algo na cultura brasileira que ficou quebrado. Concordo. Talvez o positivismo de Augusto Conte, que veio culminar no golpe de 15 de novembro de 1889, ele tem ali uma raiz nesse trabalho de já usei o positivismo, os iluministas, etc. Faz sentido. Quer dizer, mas depois o Brasil, algo disso recuperou com sua independência, com Dom João VI, que foi um grande rei, mas também é regularizado, mas era uma raposa. O Napoleão Bonaparte, esse senhor péssimo, Napoleão odiava Dom João VI. Quer dizer, foi o único rei que me enganou. Porque a técnica de Napoleão qual era? Ele vencia os reis no campo de batalha e submetia ao seu poder. Assim foi com a Áustria, assim com a Espanha, etc. E em Portugal ele tentou fazer a mesma coisa. E Dom João VI foi manobrando entre Napoleão e o rei da Inglaterra para ganhar tempo para preparar uma retirada estratégica brilhante, que foi a vinda da família real aqui para o Brasil. Que foi em qual época? Foi em 1808. 1808. Que onde chegou a família real. Tanto que é uma coisa bonita. Quando houve o centenário o sexcentenário, 150 anos, da chegada da família real, houve comemorações em praticamente todas as câmaras municipais, Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, etc., da chegada da família real. No Rio de Janeiro, aquelas placas que tem uma placa em cima de um poste com o nome da rua, e tem uma espécie de cartaz, a prefeitura pôs aquele quadro célebre da família chegada de Dom João VI ao Rio de Janeiro. Então era a popularidade da família real e que até hoje está na alma popular. Perfeito. E aí se abriu para o Brasil essa fase áurea da nossa história, o Império. Primeiro Dom João VI preparou, Euclides da Cunha, que não tinha nada de monarquista, disse nos seus livros, nunca na história do Brasil se sentiu ação benéfica do governo central com tanta intensidade quanto Dom João VI. Ele lançou todos os fundamentos da nossa nacionalidade. Incrível. E teve a sabedoria de deixar o seu filho como primeiro regente. E ainda de sugerir que procurava essa independência. Ô Bertrand, eu costumo dizer que as empresas, elas nascem como uma monarquia heróica e viram e se transformam depois na medida que crescem, né, em monarquias parlamentaristas, né, onde você eventualmente tem ali seus aristocratas que vão ser seus diretores, que vão tomar boas decisões buscando o sentido lato sensus do termo aristocracia cunhado por Aristóteles, né, que é aqueles que buscam bem comum, não dinheiro e poder como os oligarcas. Né? Eu não consigo imaginar uma companhia ou uma família que funcione sem a ordem natural. Né? Sem ter uma ordem, sem ter um comando, sem ter uma regência. Por qual razão um país, então, funcionaria contando com a vontade, pelo menos em tese, da maioria? Hoje, quando a gente pega
os maiores IDHs do mundo, né? Então a gente vai ter ali os países nórdicos, que são monarquias parlamentaristas. Das 10 maiores são 8 monarquias. Exato, a gente vai ter ali a Austrália. A Nova Zelândia. São muito mais novos que o Brasil. E por qual razão o senhor compreende que se defendem democracias republicanas? Inculcaram na cabeça dos homens modernos 2 mitos falsos. Uma, que todos os homens são iguais. Então, todos os homens têm igualdade, capacidade, têm liberdade de escolher o chefe de Estado. Uhum. Segunda, a democracia, que é a eleição, o sufrágio popular. Uhum. Não funciona. Uma vez nos Estados Unidos, estavam fazendo uma palestra, tinha grandes empresários, petroleiros, etc. E fizeram uma pergunta sobre monarquia e república, eu respondi. Não era sobre questão de monarquia, mas nos Estados Unidos sonham com a monarquia. Um deles, eu respondi, se era monarquista ou não, eu disse, para o Brasil eu sou monarquista por tais razões. Uhum. Aí um que eu sabia, um grande empresário, levantou a mão e disse, não concordo. Eu acho a república superior, porque, em primeiro lugar, numa república, qualquer um pode ser chefe de Estado. Em segundo lugar, é o povo que escolhe livremente seu chefe de Estado. Eu respondi, estou me provocando agora, ouça. Em primeiro lugar, que qualquer um pode ser chefe de Estado é a mesma coisa que dizer que qualquer um pode vencer a loteria. Ninguém que tem a cabeça em cima do seu pescoço vai organizar a sua vida partindo do princípio vai vencer a loteria. Segundo lugar, quer dizer que o povo se escolhe. Numa eleição nós não escolhemos absolutamente nada. Nós nos limitamos a optar entre 2 ou 3 candidatos que os grupos de poder que têm uns partidos nas mãos nos apresentam. Sim. E a maioria das vezes é entre mal menor e mal maior. Sim. Concordo. Então não existe. Mas se o senhor está tão convencido da vantagem da monarquia, eu sabia que era um grande empresário, por que isso não proclama a república na sua empresa? Perfeito. A cada 4 anos, sufrágio universal, vai votar todo mundo. O faxineiro, o chofer do caminhão, o mecânico do posto de petróleo, o engenheiro, o chefe de estrutura jurídica, para saber quem vai estar no seu lugar, como dono da empresa, quem vai ser o chefe do setor jurídico, quem vai ser o engenheiro responsável pelos postos de petróleo, quem vai ser o chofer do caminhão, etc, etc. E não precisa ter formação, nem conhecimento da área. Não. A cada 4 anos vai ser, não, assim vai analisar a minha empresa. Mas tá aí. Tá aí a prova da monarquia, né? Quer dizer, a natural das coisas, Deus pôs uma ordem monarca em toda a criação. Perfeito. Eu dou argumentos. Qual a estrutura de um átomo? Um núcleo integrado que é um elétron, é uma micromonarquia. Uhum. O nosso sistema planetário, agora com esse foguete, agora eles viram a beleza do sistema planetário. São os planetas, os satélites, etc. Imagina que fosse uma revolução entre os planetas contra o tirano que é o Sol. Isso é um caos cósmico. Gostei da comparação. O que acontece quando modifica a estrutura de um átomo? Uma explosão termonuclear, o princípio da bomba atômica. Quebra essa ordem natural. Mas assim também, toda estrutura, toda criação, sempre tem um ponto alternativo. E fundamentalmente, qual é? Na sociedade é a família. E a gente pode dizer que... Uma fazenda é uma grande família. Perfeito. Uma empresa, um empresário, um bom empresário é um bom pai. Governar não é administrar, governar é orientar. Concordo. É estimular. É proteger. E a gente pode dizer que talvez a intenção primeira ali dos positivistas, e por isso eles expulsam a família real aqui do Brasil, que na verdade os positivistas mais são do que filhotes do iluminismo, é a destruição da família? E por isso que para destruir a família tem que destruir a ordem? Por que todas essas leis acabam com a família? O divórcio, o aborto, etc, etc. Eles têm toda uma concepção diferente. Sim. Mas se você puder as últimas consequências, em tudo que eles fazem, há um denominador comum. A destruição do que resta da cristandade. Essas reformas sociais todas, etc., é quebra dessa harmonia social. Faz sentido. Eu fui criado numa fazenda. Toda a minha infância, porque o Brasil, que desde no Brasil, é fazenda.
Só vim para São Paulo quando entrei na faculdade de Direito. Mas a fazenda era uma grande família. Não havia lei trabalhista. Mas a proteção que havia dos fazendeiros aos seus colonos era muito maior que garante o INSS, o SUS, etc. Quantas vezes, na fazenda, vinham os empregados, os colonos, passando na janela do meu pai, diziam, Dom Pedro, a mulher está para a luz, o meu filho está doente. O papai pegava o jipe, que é o que eu veio que a gente tinha, levantava, ia levar para a Santa Casa, ficava até que se resolvesse o problema, trazer de volta o empregado, deixar na Santa Casa, etc. Que é uma visão cristã da sociedade. A virtude da caridade, né? A virtude da caridade. A ideia havia a família e a caridade cristã. Havia, no Brasil, as Santas Casas. Santas Casas, no Brasil, no mundo luz, havia mais de 7.000 Santas Casas, fundado por a rainha Dona Leonor. No Brasil, 1.800 Santas Casas. E eu me lembro até hoje, no Paraná, uma cidade pequena, de 20 mil habitantes, tinha uma Santa Casa, era um primor. Não havia pobre que não fosse atendido. E o que é? A caridade cristã. E outro fator era a família. Famílias numerosas. Não havia INSS, mas havia família. Porque, em certo momento, os filhos passaram a ser pais de seus pais. Perfeito. Eu me recordo com muita gratidão dos meus pais. Qual foi a importância dos seus pais na sua criação? Primeiro, essa formação católica. Depois, a visão familiar. Essa formação católica vem da sua mãe ou do seu pai? Dos dois. Dos dois. Dos dois. Eu me recordo, nós vamos na fazenda, com penúria, porque tinha confiscado todos os bens. A fazenda nós tínhamos, foi um português rico, que deu ao meu pai uma casa na Rua da Quitanda, no centro. O papai vendeu e comprou uma fazenda em região, que naquele tempo fronteira agrícola, pequena, 63 alqueires, que é pouca coisa. Mas coisa boa. 2 lições eu me recordo, meu pai e minha mãe. Quais são elas? Uma, minha mãe disse, nós teve muitos filhos, minha mãe teve 12 filhos. Ela disse, meus filhos, não se preocupem, a providência nunca abandona as famílias numerosas. E assim foi. Incrível. E meu pai, um dia nos reuniu no jardim da fazenda e nos disse, meus filhos, saibam aproveitar a única coisa que posso deixar para o futuro. Porque bens eu não tenho. 63 alqueires dividido por 8, 10, 12, não faz a vida de ninguém. Mas eu tenho algo muito mais que isso. Em primeiro lugar, fé católica. Em segundo lugar, uma boa educação. Em terceiro lugar, consciência de uma missão histórica a realizar. Preparem-se, o Brasil vai necessitar de vocês. Incrível. O senhor foi preparado, então, para reassumir o país? Meu irmão mais velho, depois os outros irmãos, etc. Eu. Como o senhor preparou seu sobrinho agora também? Meu sobrinho. Vamos falar um pouco de educação? Do quê? Educação. Pois não. Como foi a sua educação? O que o senhor estudava, como estudava, como é que era ali a sua vida no período de formação ali? Em primeiro lugar, sim, familiar. As primeiras noções religiosas e de fé são no colo da mãe. Depois, minha avó teve muita influência, a mãe do meu pai. Ela era cega, desde 40 e poucos anos, nunca me viu. Mas o bem que ela nos fez, porque ela nos contava, primeiro ensinar o catecismo, preparar para a primeira comunhão, os detalhes todos, etc. Mas isso era do lado do meu pai. E meu pai e minha mãe. Mas ela tinha uma influência imensa. Depois, as noções de história, a história do Brasil, a história da França, a Revolução, os malefícios da Revolução Francesa, os grandes malfeitores da Revolução Francesa, Robespierre, Danton, Marat, esses malfeitores todos. Mas isso, aos 8, 9 anos, eram os grandes objetores. E essa ideia da nação católica. Eu me recordo, eu era pequeno e não entendia como é que é possível o Brasil, que tem 98% de brasileiros são católicos e tem república. Não faz muito sentido. Não fazia sentido, mas é que, de fato, infelizmente, houve a influência da revolucionária no próprio episcopado. Teoria da libertação. Mas já antes tinha uma visão, eles aceitaram a visão democrática igualitária. Democrática no sentido mau da palavra. Sim. Porque a verdadeira democracia não é isso. O que nós temos hoje em dia não tem nada de democracia. De forma alguma. Nada. Nesse exato momento, o Zema está sendo coagido por um ministro do STF que pediu que ele fosse investigado
no inquérito da fake news, que é uma forma que eles usam para perseguir qualquer pessoa que eles discordam, né? Isso pelo simples motivo dele ter publicado uma espécie de sátira, de sketch. Ele não fez uma acusação formal, ele não fez um ataque a ninguém, mas porque ele fez algo que é tipo uma piada. Basicamente isso, entendeu? Hoje o Brasil vive uma tirania. É uma tirania. É uma tirania dessa e também tirania pela receita. Deus. São as duas tiranias no Brasil. Inevitavelmente vem o quê? A instabilidade, a mediocridade, o caos e a tirania. Perfeito. Porque não adianta. Essencialmente, todas as vezes que a gente tem a esquerda no poder, a gente tem o caos, certo? Porque se a gente for pensar, o caminho da virtude é o caminho da ordem, é o caminho da caridade, é o caminho do trabalho duro, é o caminho da ambição. Que é a pessoa que tem que vencer na vida. Exato. O caminho do vício é a ganância, é a covardia, é o caos. O egoísmo. É tudo que a esquerda prega, né? Então, a democracia, ela é um produto da esquerda. Para que os viciosos possam aceder ao poder. Né? No sentido moderno da palavra, não é o sentido aristotélico tomista. Porque Tomás de Aquino diz o seguinte: quais são as melhores formas de governo? Então, a monarquia e democracia. A melhor monarquia porque o melhor reflete o governo de Deus na criação. Perfeito. Mas, portanto, na igreja tem que ser monarquia, o Papa é o Senhor absoluto. Na sociedade civil, por causa dos riscos da tirania, o ideal é um regime que tenha algo de monarquia, algo de democracia e algo de aristocracia e algo de democracia. Que é a monarquia parlamentarista. Na Idade Média, havia democracia. As corporações, edifícios, toda a visão da sociedade era muito mais democrática que hoje em dia. Não tem comparação. É uma região que o povo tinha voz e vez. Hoje, que voz tem o povo? Nenhum. Pôr um papel numa caixinha de sapato ou apertar um botão numa maquininha. De fato. Quer dizer, havia naquele tempo aquelas relações familiares e havia o respeito entre as várias classes sociais, essa complementaridade, etc. E a noção do próximo como filho de Deus. Eu tenho que querer o meu próximo porque é uma criatura de Deus, batizada é filho de Deus. Então eu tenho que querer bem a ele. Eu não tenho o direito de passar ao lado de uma pessoa carente para fazer abstração. De fato. Podendo dar uma mola, podendo ajudar, não tem obrigação de ajudar. De fato. E antigamente havia isso, a caridade cristã. Havia a família e a caridade cristã. Sim. A programa social, INSS, era a família, SUS era a caridade cristã, as santas casas. Perfeito. 75%, ainda peguei esse tempo, da assistência da saúde pública eram as santas casas. Na França, como é chamado as santas casas? Hôtel Dieu. Aquele prédio, conhece Paris, Notre-Dame Paris, a esquerda, olhando para a catedral, tem um prédio lindíssimo. O que é aquele prédio? O que é? Hôtel Dieu, Hotel de Deus. É um hospital. Eles chamam o hospital de Hotel Dieu, que é meio que o hospital público lá. Entendi. E havia um instituto, uma coisa, só na igreja é capaz de fazer isso. Existe crianças que nascem meio deformadas, que as famílias não têm possibilidade de criar essa criança. Sim. Hoje em dia abortam, matam. Naquele tempo, não. Havia uma instituição de caridade que nasceu com essa vocação, uma ordem religiosa, e tinham as casas que a pessoa, a família, entregava a criança para ser educada por essas freiras. Como chamava? La Maison de Petit Jésus, a casa do menino Jesus. Agora, foi uma família que tem uma aprovação de Deus, etc., que tem uma criança deformada. Pois é. Vou ver um parente, ver aí, fulano, como é que está? Não, está na casa do menino Jesus. Na casa do menino Jesus. Olha que interessante, o senhor está fazendo um racional aqui demonstrando, de uma forma prática, como que uma família numerosa, ela tira a dependência das pessoas do Estado, né? Então se explica o porquê do ataque da esquerda à célula familiar e essencialmente à igreja, né? Porque é quem promove as famílias no final do dia, né? Porque em um certo momento, numa família, na visão católica da sociedade, os filhos passavam a ser pais dos seus pais. Perfeito. Quando faleceu meu pai,
Nós éramos 12 para financiar minha mãe. Uhum. Perfeito. E aí, no final do dia, é o seguinte, o que a democracia, no final do dia, quer, né? Ela quer o povo escravo do Estado. Mas subserviente ao Estado. A dependência do Estado. Perfeito. Por isso que ele não quer uma família numerosa. Por isso que tem políticas eugenistas sendo pregadas, como, por exemplo, a liberação do aborto, que eles chamam da liberdade de escolha no final do dia. O controle da educação vem da mesma sorte, né? Que é tirar a autonomia das famílias, dos pais, de criar os seus filhos a seu modo. E aí passa isso para uma outra tirania. Eu costumo dizer uma coisa que o pessoal fica chocado no primeiro momento, grandes erros da estrutura brasileira, sabe qual é? Havia o Ministério da Educação. No Brasil havia até 1930 o Ministério da Instrução. Qual era a diferença prática? Foi o Getúlio Vargas, com a mentalidade fascista, que criou o Ministério da Educação. Por quê? Para o Estado fazer a cabeça das crianças. Sim. E não essa visão católica, a igreja, etc. E hoje, o Ministério da Educação, que é o Enem, que é um comunista. Comunista, perfeito. Para fazer a cabeça das crianças. De fato. E tem uma história completamente formada, uma visão completamente deformada, completamente materialista, etc. E dá nesse abandono, essa tragédia dos dias atuais. De fato. Sim, e os próprios famílias também é uma visão meio hedonista da família. Então tem um marido, casa, se não der certo, separa. Se tem, depois tem um filho, dois no máximo. É isso aí. Depois sabe Deus como é que evitam os filhos, que não pode, segundo a doutrina católica, não pode. Perfeito. E depois, quando a esposa fica meio velha, etc., o marido arruma uma outra, e o pobre da mulher arruma um luluzinho para ficar pensando na rua. Perfeito. E aí tem sorvetinho para o Lulu, tem spa para cachorro, tem escola para cachorro. Na minha rua tem uma escola para cachorro, então tem 3 ônibusinhos school dog. Sim. Lá em BH tem isso aí também. Lá em Belo Horizonte tem isso também. Tem o escolar dos cachorros. Tem escolar para cachorro, tem as escolinhas, tem tudo. Tem sorvete para cachorro. Tem a dentista que escova o dente do cachorro, tem tudo. Quer dizer, nós tínhamos um cachorro na fazenda, tinha cachorro, eu gostava muito, tinha cachorro, papagaio. O problema é tratar cachorro como filho, né? Tratar cachorro como filho, né? E substituir, né? A gente vê isso? Presta atenção uma coisa. Vamos atravessar a rua, põe o cachorro e põe no colo. Não tem problema assim, o cachorro está na coleira? Não, põe no carrinho de bebê para andar no shopping, por exemplo. Também já vi. Essa aí é dureza. Essa é a imagem clássica do esquerdista, né? Tratar cachorro como filho, coque samurai, vegano. Pai de planta, né? Pai de planta. Tu tá upside down, tá tudo virando de cabeça para baixo. Essa ordem, a visão católica aqui na sociedade é completamente diferente. De fato. Mas isso é método, né? Isso vem desde o iluminismo, né? O iluminismo, a função do iluminismo, de fato, era desempoderar a igreja para que as famílias fossem diretamente atacadas, de modo que o povo se tornasse escravo, né? Na realidade, se a gente tem uma visão mais ampla da realidade, começou com o humanismo. Fala mais sobre o humanismo. O humanismo, de onde surgiu o iluminismo, etc. Mas todo um processo. Mas o que? Havia, na Idade Média, toda uma visão teológica, uma visão ordenada em função dos princípios de Deus. Teocêntrica. Quer dizer, o centro está Deus Nosso Senhor. E a boa ordem posta por Deus na criação. Está resumindo os 10 mandamentos da lei de Deus. Santo Agostinho tem o livro das 2 cidades. A cidade de Deus e a cidade do demônio. O que é a cidade de Deus? Resumindo muito, é a cidade que os homens estão combinados que existe para conhecer, amar e servir a Deus Nosso Senhor. Em consequência disso, salva a sua alma. O que é a cidade do demônio? É o caos. Não é tira Deus. O centro é o homem. Sou eu. É o caos. Na cidade de Deus, quais são as leis fundamentais? Os 10 mandamentos da lei de Deus. E Santo Agostinho sugere isso. Imagina uma cidade, uma região, uma nação, respeite 10 mandamentos. Que problema haveria? Nenhum. A cidade do homem, não.
abstraem de Deus e têm a pretensão de organizar toda a vida partindo das suas vontades. O Estado tem que organizar a vida toda. Então, são milhões de leis. Quer dizer, não funciona. Eu estudei Direito aqui do Largo São Francisco. Tive alguns bons professores que tinham uma visão mais orgânica ainda. Mas um dos princípios gerais do direito, que a gente estuda logo no início, não sei se tem um advogado aqui. Não, eu espero que não, para a gente não ser processado. Cuidado comigo, então. Exato. Mas um dos princípios que a gente aprendia é plurima lex pessima res publica. Quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. Faz sentido. Fica mais complexo, né? Mas eles acham que tudo se resolve com a lei. Não. Sim. Tudo se resolve com a virtude. Perfeito. Com a fé, com a visão católica. E os 10 mandamentos, e alguns regulamentos em torno dos 10 mandamentos. Não é mais que isso. Sim. Por falar em leis e regras, quais foram os princípios que o senhor utilizou para poder preparar o seu sobrinho para eventualmente assumir a Casa Imperial do Brasil? Eu estimei muito que ele tivesse a visão católica. E isso é basicamente, traduzindo isso em prática educacional, é um homeschooling, é um catecismo, como é que se traduz isso? Depende do pai dele, mas o pai dele, Dom Antônio, era muito bom católico, muito excelente pessoa. Na minha visão, a mãe também. Mas ele fazendo a vida dele, tá? Não sei como é livre-arbítrio, cada um tem a sua responsabilidade. Mas existe, por exemplo, um ensino, sei lá, de ciência política? Quais são os elementos que formam um possível imperador? Sócrates dizia, perguntaram para Sócrates o que tem a fazer para você ser feliz. Sócrates respondeu, façam aquilo que eram felizes. Façam aquilo que faziam quando eram felizes. Quer dizer, bom, se você veja qual é a visão católica. Não precisa ser um gênio. Você tem essa visão católica. E isso respeita as autonomias, as liberdades, toda a organicidade da sociedade. Mas isso está se extinguindo. Antigamente eu peguei assim muito isso, né? Eu tenho 85 anos, mas havia o assegueiro da família, o padeiro da família, o sapateiro da família, etc. E havia uma troca de bons ofícios contínua na sociedade. Então o sapateiro sabia que se tivesse algum problema, ele seria protegido. Mesmo em casa, nós temos uma empregada, muito boa empregada. Outro dia foi isso. Que tinha que fazer uma coisa assim, uma coisa qualquer, em vez de pegar a escadinha que existe, ela pegou uma escadeira dessa plástica e subiu. Caiu, quebrou o pé. Que pena. Está na Santa Casa. Mas nós protegemos ela de todas as formas possíveis. Claro. Estar na Santa Casa, ajudar, etc. Porque como que é uma continuação da família. Claro. Sim. E exercendo a virtude da caridade, que é uma virtude teologal. É a caridade. Eu tenho que ver o próximo como o Filho de Deus. Eu tenho a obrigação de querer bem ao meu próximo. Quer dizer, essa visão católica da realidade é muito mais interessante que essa visão socialista cheia de leis. Concordo. De fato, ou seja, essencialmente, para eu preparar uma boa liderança, eu tenho que passar da visão católica. É através da visão católica, então, que eu preparo uma boa liderança. O Papa Bento XVI disse uma encíclica, documento que chama Dominus Est. Assim, nós não necessitamos de um Estado que queira regular toda a nossa vida. Hoje em dia, o homem está inteiramente alienado ao Estado. Ele perde a sua autonomia, sua vocação. E daqui o chamado que Deus lhe faz para a virtude, para o bem, etc. Uma indagação dentro dessa questão da virtude, porque muitas vezes quem olha para quem está falando, né, para o mensageiro, tenta assumir ou tenta procurar no mensageiro falhas, né, no seu caráter e também nas suas ações virtuosas, para então desconstruir a virtude como um todo, esquecendo do princípio que todos nós somos pecadores, somos imperfeitos, né, e estamos todos aqui num caminho, né, de busca para que a imagem de Cristo seja formada em nós. Então,
sob essa perspectiva, às vezes a gente espera de liderança, a gente espera de quem está, vamos dizer assim, acima de nós, um sinete de perfeição que a gente só consegue ser satisfeitos se nós tivermos a Cristo, né? Sim. Sem Ele a gente não consegue, não consegue ser preenchido, né, sob essa perspectiva, e a gente acaba tentando encontrar isso em pessoas, só que como essas pessoas elas têm as suas imperfeições, elas se tornam para a gente como um empecilho para que a gente alcance alguma coisa diferente. Então, essa outra linha de pensamento me parece, né, muitas vezes também no meio corporativo, atrativo, porque você consegue se esconder as suas próprias falhas, né, imperfeições, debaixo de uma ordem que não faz o menor sentido no final das contas, né? É mais fácil você terceirizar para o outro, né, a responsabilidade do que você assumir para si aquilo que é necessário, né, você fazer. Porque no final das contas o chamado que a gente tem é um chamado para responsabilidade, é aquilo que a gente está falando aqui, e assumir responsabilidade não é qualquer coisa, né? Cada um de nós tem uma vocação, que é um plano que Deus teve desde toda a eternidade, a meu respeito, a seu respeito, respeito do Tanes, e nós vamos responder a Deus esperando se realizamos essa vocação, sim ou não. Sim. Há um juiz supremo que ninguém engana. Sim. Ao qual nós vamos responder. E há um dogma da igreja, que eu acho muito bonito, assim, todo homem tem a graça suficiente para escolher entre o bem e o mal. Se escolher o mal, é culpa dele. Sim. Perfeito. Por que a criança fica vermelha quando mente? Porque ela sabe que está fazendo uma coisa errada. Porque sabe que está fazendo uma coisa errada. Nós temos impresso a lei natural. Sim. Nós somente não podemos faltar o respeito aos pais, não podemos matar, não podemos fazer isso, não fazer aquilo, não podemos roubar. Perfeito. E a criança, à medida que ele vai crescendo, ele vai ou crescendo respeitando essa árvore natural que está impressa no seu ser, ou vai violando isso e fica uma pessoa completamente sem rumo. Ô Bertrand, quem são os heróis mais injustiçados do Brasil? Mas? Injustiçados do Brasil. Acho que Princesa Isabel. Os Dom João VI. São heróis que tiveram suas histórias deturpadas para servir a uma narrativa republicana no final do dia, né? A gente falava aqui anteriormente da história de Tiradentes, por exemplo, né? Tiradentes foi um herói fabricado, tal qual Zumbi de Palmares, o que me faz refletir que 80% das coisas que me ensinaram na escola é tudo mentira, né? A história é com ele, não a história com Tiradentes foi criado por um delegado de polícia do Rio de Janeiro, eu não vou citar o nome, tem muitos amigos que são dessa família. Por quê? Porque não havia nenhum personagem importante da República. Então, inventaram Tiradentes. E já a primeira ideia de Tiradentes era como a imagem que fizeram, foi construída, como se fosse o nosso Senhor Jesus Cristo indo para a morte, com a forca. Então, com a forca no fundo, isso aí foi forcado. É que a história de Tiradentes é que ele protestava contra o Quinto, né? A questão de Tiradentes era um alferes, quer dizer, hoje é um sargento, que estava mandando de outros conspiradores e foi quem pagou o pato. Certo. E acabou sendo morto. Mas não era nem de longe o chefe da conspiração. E criaram um personagem como fosse Nosso Senhor Jesus Cristo, com a barba, com a túnica, e a forca. Então, lembrando a ideia da cruz, da morte do Nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nenhuma realidade. De fato, ele foi morto. Se foi justo ou não é outro problema. Mas que era certo que não era o personagem principal, não era. E depois criar esse mito, essa imagem. E com a barba, etc. Depois, em 1960, 60 e poucos, historiadores descobriram que ele não podia ter barba. Porque eram simples alferes, pelo julgamento, os alferes não tinham barba. Então fizeram... E nem cabelo grande, né? Porque se você está preso, você é raspado. Bom, não. Porque depois eles... aí... não pode falar da barba de Tiradentes, contra a lei de segurança nacional. Quando acabou o regime militar, teve as suas virtudes, mas teve também os seus defeitos. Acho que também é injustiçado, mas
acabaram fazendo a barba de Tiradentes, todos os quadros modernos de Tiradentes, etc., com o uniforme de alferes. Sim. Acabaram com a barba de Tiradentes. Quer dizer, foi no seu lugar. E a princesa Isabel, aonde o senhor acredita que mais ela foi injustiçada? Em qual retórica ela foi criada? Ela foi muito boa imperatriz. E os próprios conspiradores, isso é histórico, entre si, não, deixa o velho morrer, depois faz a república. E outros dizem, não, se o velho morrer, a filha nos corta a cabeça. Não é que ia cortar fisicamente, sim, claro, mas ela tinha muita fibra. Sim. Porque ela somou a sabedoria geopolítica, por assim dizer, de Dom João VI, o ímpeto e a força de Dom Pedro I, a sabedoria do filho, de Dom Pedro II, do pai, e a fé da mãe. Era uma verdadeira católica. Eu estava lendo ontem sobre a criação dela, sobre a educação dela, né? Que acordava às 6 da manhã, ia à missa, voltava da missa, tomava seu café da manhã, estudava até, se eu não me engano, 10 horas da manhã, onde almoçava, aí voltava a ler. Exato. Aí 2 horas da tarde jantava, aí voltava a ler e estudar, 5 horas da tarde ia passear, às 7 da noite ceava e dormia 8h30 da noite. E ela tinha uma grande tutora, seria uma governanta naquele, que seria a Condessa Barral, que também é outra injustiçada. Sim. Que se for amante do imperador, não tem nada. Eu estava com ele contando, eu quando era menino brincava com a neta do Condessa Barral, que era amiga da família. Quer dizer, eles também criam esses mitos. O imperador tinha um amante, não tinha. Quando esse Barral tem livros, etc., mas os livros verdadeiros mostram que não tinha nada. Era uma baiana muito capaz, casada com um francês, que é o Marquês de Barral, a Conde de Barral. E o imperador gostava de conversar com ela, corresponder com ela, etc. Mas não são caras de amores, etc. Pessoas têm uma estima natural. Mas não era mais que isso. Então pegam-se heróis e destroem heróis, e também pegam-se vilãos e constroem ali um senso de heroísmo, né? Exato. Que é como acontece aí com Tiradentes, com Zumbi de Palmares. Uma dúvida. Zumbi de Palmares é outra coisa. Historicamente, o Zumbi era assassino, tinha escravos, e tinha o seu quilombo, etc. Ele matou a briga em todo o quilombo dele e dominou a base do crime. Só que se isso aqui é crime contra a segurança nacional, vai ser. Por favor, não publiquem isso, porque... A gente está contando só a história. Isso é o que dizem, né? O que falam, etc. Não é a nossa opinião, tá na história. Não é a nossa opinião, é só o que o pessoal conta. Geralmente eu falo, segundo Aristóteles, democracia é uma ponte para a tirania. Ele fala que é o pior sistema de governo, mas aí qualquer coisa discuta com Aristóteles. Uma coisa, eu estava ontem estudando e descobri que a Guerra de Canudos foi uma resposta ao golpe que aconteceu aqui em 1889, que Lampião e Maria Bonita eram sertanejos monarquistas que lutavam contra a República. Todo Canudos então ele não era esse bicho-papão todo que pintava? Não. Você sabia dessa ou não? Eu não sabia dessa. Eu descobri isso ontem mesmo. Eles vão ver, tem que ver se é aquela grande emissora que a gente tem, que vocês vão continuar fazendo essa história com ele depois, né? Canudos é uma reação extraordinária. Era monarquista e católico. Monarquista católico. Muito católicos. Lampião era católico, pô. Cara, monarquista católico. É isso que eu falo, assim, é que beira a insanidade, o quanto que foi feito, não é o termo que eu gostaria de usar, mas com quase que uma lavagem cerebral no que diz respeito à história. E mesmo sem haver necessidade. Mas, de todo modo, é muito triste, porque... por exemplo, o Brasil ele tem essa desafeiçoação com heróis de forma geral. Então, e o Brasil tem muitos bons heróis. E isso é importante para nos nortear para o caminho da virtude e para tantas outras coisas. Então, é triste porque a gente vê uma nação sendo criada desafeiçoada, uma nação sem identidade. Muito embora a identidade exista, as virtudes existam, os virtuosos existam, os heróis existam, mas eles estão como que soterrados debaixo de escombros. E existe uma necessidade, né, de se remover esses escombros para ir recuperando, né, esses heróis, etc., para que a gente tenha um reencontro com a nossa história.
O que me aparenta é isso, que nós não conhecemos a nossa história, nós precisamos fazer um caminho de reencontro com ela, claro. E talvez isso, quem sabe, possa propiciar pelo menos mais alguns degraus aí nessa reconstrução e, enfim, nessa reconciliação. Como que é memória genética do povo brasileiro, que isso ninguém destrói. Certo. Eu vejo a aceitação de toda a parte que eu vou, todo filme, a família imperial, todo mundo acha natural, bonito, etc. Perfeito. Mesmo os negros. Quando houve o centenário da abolição, houve toda a questão falando zumbi, etc., toda essa coisa, inclusive aqui em São Paulo, os progressistas fizeram uma procissão, um boneco como fosse na Cidade de Isabel, isso foi malhada na escadaria da catedral, como se fosse Judas na Semana Santa. Sim. Mas houve comemorações em todos os grupos negros, todas as congregadas das Minas. E meu irmão, Dom Luiz, foi em 1988, e eu fomos convidados pelo presidente das congregadas de Minas, e as associações de negros de Minas, tem muitos negros lá em Minas, para as comemorações do centenário da abolição. E aí vieram avisos de Minas para a Polícia Militar, depois do próprio SN, que é o serviço naquele tempo do Exército, não vão fazer um atentado. E o chefe das congregadas era um velho negro, alto, 1,90 m e pouco, tinha 90 e tantos anos, forte como montura, chamado Josias. Eles podem ver que eu conheço minha gente. Não vai ver nada, eu garanto. Vieram 3 avisos, 3 vezes a mesma resposta. Bom, aí fomos. Dom Luiz, que é o irmão mais velho, herdeiro, e eu. O que foi o reconhecimento dos negros? A princesa Isabel, nessa ocasião, foi uma coisa admirável. Que foi a libertadora, no final do dia. Foi a libertadora. E foi corajosa, porque foi avisada naqueles momentos, os registros históricos demonstram que foi avisada e falou, ó, é o fim da família de Bragança se a senhora assinar a Lei Áurea. E, aparentemente, o seu trisavô fala que ele prefere perder a coroa do que sustentar a escravidão. Foi a resposta da princesa Isabel com o barão de Cotegipe, que era contra a libertação dos escravos, do Partido Liberal. Ele, quando... Viu quem? No Partido Liberal, que eram os progressistas. Naquele progressista, não é o Partido Liberal de hoje. Exato. Mas ele, quando a princesa Isabel, 13 de maio, a aclamação, passa a cidade, e quando a princesa Isabel voltou para dentro do palácio, ele cruzou com o barão de Cotegipe. E ela tinha muita personalidade desse barão. Venci ou não venci? Porque é o grande líder contra a abolição. Sim. E aí o barão acreditou, hoje Vossa Alteza venceu, mas amanhã nós veremos Vossa Alteza, venceu Vosso Augusto, pai, Vossa Alteza e seus filhinhos, saíram barra fora, acabou de perder a coroa. E ela deu aquela certa resposta. 1000 tronos houvesse, 1000 tronos sem que fazer justiça ao Brasil. Incrível. Você vê a virtude, né? Quando ela está direcionada, de fato... quando as decisões estão direcionadas frente à virtude, o sacrifício necessariamente acontece. E que pena que hoje eu não consigo imaginar nenhum líder público sacrificando algo como a tua família sacrificou em prol do bem público, que Aristóteles chamaria de aristocracia, né? Alguém cujo objetivo final é o bem comum. Não é possível se ter esse nível de sacrifício senão numa monarquia. Quer dizer, tem que ter consciência dessa visão católica da realidade, que é necessariamente monárquica. Perfeito. Ô Bertrand, caminhando para o final aqui, se o senhor tivesse um tempo com um jovem inteligente, estudioso, mas republicano e que não acredita na monarquia porque ele tem o seguinte argumento: por que eu vou bancar um rei se eu sou contra ter rei, se eu não quero bancar uma família real? Quais seriam os argumentos que o senhor usaria para poder convencer esse jovem republicano? A câmera é sua, pode falar diretamente para ele. Mostrar a realidade. Como é que foi, como deveria ser. A monarquia necessariamente é sóbria. Sóbria como uma família. Na República, nós sustentamos todos os presidentes da República, ex-presidentes,
com salário de choferes, mordomias. O Lula, na prisão, tinha todas as mordomias. Tinha salário, tinha chofer, tinha isso aqui, na prisão. E hoje, o presidente Bolsonaro está preso, mas tem o salário, tem choferes, tem todos os funcionários à disposição. Quer dizer, ele não pode usar porque está preso. E com uma forma muito mais radical que o próprio Lula. Perfeito. Mas é que é muito mais sóbria. É um exemplo histórico bonito, é um documento que eu trouxe aqui. Esse aqui. O imperador da pesquisa, um jornal norte-americano, comemorando a vinda do imperador do Brasil ao festejo da independência norte-americana, em 1876. E o que você lê aí? The coming emperor, the Emperor Dom Pedro II of Brazil left Rio de Janeiro on the 26th of March in the English steamer and will probably reach New York about 20th of April. Is accompanied by the Empress Teresa. Primeira coisa, um navio de carreira. Navio de carreira. O navio, o Elvésio, um navio inglês. Não era um navio oficial. Olha isso, ó. Besides the Majesties, the party consists of Visconde de Bom Retiro, formerly Minister of State and Chamberlain of the Emperor, Admiral Lamarck, and Chamberlain of the Empress, Senhor Macedo, and the single Damanor. 3 pessoas. É. A comitiva dele. A comitiva 3. E a comitiva do Lula? Quantas pessoas são? Mas o Lula já era sucatão, esse cara tinha 3 jatos. Você viu o dia que era estimado dele? Dia 20 de abril. É isso? Que dia que é hoje? Hoje é 20 de abril? Caramba, que coincidência. Olha isso, olha a coincidência, Roberto. É verdade. Não tinha reparado. Mas a diferença de comitiva, né? 3 pessoas. 3 pessoas, né? Mas é uma característica da Casa de Bragança. Os Habsburgos, eles são... e os Bragança, eles são mais sóbrios, né? Mas assim, o esplendor da corte não é contra a lei natural. A corte britânica, o Palácio de Buckingham, custa muito menos que o Palácio Planalto. Mas muito menos mesmo. Muito menos. Eu fiz essa conta, se eu não me engano, 10 vezes menos do que o STF. Bom. Eu fiz essa conta do dia. Quer dizer, a monarquia é sóbria. Só com uma família sóbria. Perfeito. Bom, e se a gente pega as comitivas de Lula, as diárias dele e da primeira-dama... Lula está na Europa agora, 15 ministros. Para quê? E já viu os hotéis que ele fica? Os hotéis que ele fica? Nem sempre sei. Os melhores. São sempre os melhores. Sempre nas presidenciais. Né? Então, qualquer viagem presidencial dessa, a gente está falando da ordem de dezenas de milhões de reais investidos para poder levar e antigamente, por tradição, para lá. No Brasil, os chefes de Estado viajavam, ficavam nas embaixadas. Tinha um quarto. O Bolsonaro fazia isso, ele ficava na embaixada. Assim, vendo tudo isso, né, assim, tudo que a gente tem vivido, etc., ainda existe alguma esperança, assim, para o Brasil, assim, a gente que está aqui trabalhando, etc., a gente fica com esse pensamento, né? Nós temos um cabo eleitoral extraordinário. Sabe qual é? Qual? A República. Muitas vezes me perguntam, os repórteres, entrevistas, não, mas tem uma esperança futura. Você acha que a monarquia volta? Primeiro, eu vou fazer uma pergunta, você vai responder. Você conhece um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo? Eu não conheço. Quer dizer, e pelo contrário, quando se apresenta essa visão monárquica, a pessoa não de fato é isso mesmo. Tudo que eu disse aqui não tem ovo de Colombo, é um ovo de Colombo. Tem nada de novo. Sim. Concordo. Mas veja, eu tenho visto um renascimento da fé católica. As igrejas estão lotadas. Os jovens, aí eu estou falando de 16, 17, 18, estão se convertendo ao catolicismo no mundo inteiro, tá? Nos Estados Unidos está acontecendo também. E o movimento monárquico tem crescido. Tem crescido, tem. Toda parte. Eu falo disso há uns 5 anos. Começou a pegar atração mesmo, da turma começar, eu tô vendo de um jeito diferente, há uns 2 anos atrás. Tem crescido consistentemente. Porque eu acho que, na verdade, é um pacote, tá? A fé católica, ela tá no mesmo pacote que a monarquia. Quando alguém é católico, necessariamente ele é monarquista. Naturalmente. Porque é uma ordem natural, né?
Cristo é um monarca. Não são monarquistas, os católicos progressistas. De católico tem muito pouco, de progressista que não é católico, né? Não tem como você ser católico e progressista, né? São antíteses. Né? Inclusive, o progressismo, ele mira destruir o catolicismo. Né? Agora, dentro disso que você falou, acho que eu já comentei em um outro momento, e só corroborando que muito me impressionou, se eu não estou enganado, a fé católica, né? O catolicismo, ele é chamar dessa forma, né? É uma das religiões que mais cresce na Inglaterra, por exemplo. Uhum. Na Inglaterra, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E para corroborar com isso, muito embora seja levemente empírico, eu costumo ir à Califórnia pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano. Sim. E muitas das pessoas que vão comigo, que me acompanham, etc., elas são católicas e com o costume de frequentar as missas pontualmente, né, enquanto em viagem, apesar de em viagem fazer isso normalmente. E eu os acompanho em todos esses, não em todos, mas em praticamente todos esses momentos, e me impressiona muito, porque eu mesmo, com os meus olhos, posso dizer que ainda na Califórnia, que a gente poderia dizer assim, poxa, né, eu vejo particularmente com muita humildade, né, a Califórnia como a Babilônia espiritual, né, do mundo moderno. Mas é impressionante esse renascimento, como que nesses últimos anos, indo às missas com esses amigos, eu percebi o crescimento da frequência de pessoas, a quantidade de pessoas frequentando, e mais, nós costumamos ir às missas que acontecem na Universidade de Stanford. E muito me impressiona a quantidade crescente de jovens em meio àquele barulho, aquela confusão, etc., aquela igreja operando normalmente ali no meio, né, daquelas coisas, etc., né, dos movimentos que a gente vê atualmente, mas a quantidade de jovens, e não é a passeio, não é a passeio, tipo, visitando ou participando avidamente ali do dia a dia, etc., e isso muito me impressionou, continua me impressionando, porque realmente eu vejo, é perceptível essa crescente, assim. O Vale do Silício é muito interessante. O Vale do Silício agora é essencialmente católico. Uma das viagens que eu estava, uma ou 2 por ano também, um arcebispo disse assim, a maior religião nos Estados Unidos é a católica. Não é a maioria católica. E depois tem uma série de seitas, etc. Sim. Bom. E a segunda maior religião, sabe qual é? Os protestantes estão convertendo à religião católica. Que interessante isso. Na Inglaterra também tem um número de conversão muito grande. Sim. Na França, é um renascer. Sim. E muitos diziam assim, a Europa, ela, assim, a aparência que a gente tem aos nossos olhos, né, naturais, é que existe um esfacelamento da Europa de uma maneira generalizada. No entanto, quando a gente olha por essa perspectiva, há uma contradição ao que os nossos olhos veem. E isso deveria esquentar o coração de qualquer pessoa, certo? Porque você olha e fala assim, cara, como assim, né? A gente pensou que a Europa, o pessoal fazia muito essas reportagens, né? Essa igreja virou um supermercado, virou qualquer outra coisa. De fato, é uma tragédia, porque com o progressismo, depois do Concílio Vaticano II, foi uma hecatombe na França. Até o 1960, a ocasião do concílio, 98% dos franceses eram batizados. Agora caiu a menos de 50%, um número muito pequeno. Do laicismo, a consequência desse laicismo. Mas, hoje em dia, há uma reação da juventude muito grande. Isso é a famosa peregrinação a Chartres. Que vai de Paris a Chartres, que são 110 quilômetros, a pé, todo ano. Esse ano foram 19 mil jovens. Que interessante. Vai de encontro com o que o Thales estava falando. São todos católicos, mas católicos tradicionais, que gostam da missa tradicional, etc. Um número imenso de jovens. Só não há mais porque não há infraestrutura para isso. Eu estive lá, eu não posso ir, porque eu tenho um joelho aqui. Tenho só um joelho, como Deus fez. Então fez só metade, né? Metade. O outro joelho é de titânio. Uma série de acidentes. Mas, enfim, eu fui até lá para ver, porque eu tenho fotografias no celular da peregrinação, o número de jovens é impressionante. É uma juventude com uma... Depois, houve uma manifestação, alguns anos atrás, também estava na Europa, por acaso, chamaram, havia uma lei que favorecia o homossexualismo,
E eles queriam ampliar essa lei no governo Mitterrand. E houve uma reação simplesmente colossal. Mais de 1 milhão de franceses em Paris protestando. Foi uma manifestação e organizada por um grupo de jovens também. Mas aqui não se conhece Paris, tem os Invalides, aquela esplanada que vai até o Sena, depois de um lado vai até a escola militar, do outro lado vai a Universidade Saint-Michel, etc. Aqui, todas aquelas ruas adjacentes é cheio de gente, mais de 1 milhão. Aquele centro de Paris foi praticamente interditado. E era a juventude que era contra a juventude Manif pour tous, uma manifestação para todos. E ficou conhecida Jeunesse Manif pour tous. E saiu no Jornal d'Archidiocèse, que é progressista, uma reportagem a respeito da Jeunesse Manif pour tous. D'où ça vient? A juventude manifestação para todos. De onde é que vem? O renascimento está acontecendo. Gente, não foi o clero, não foram os pais, não foi a imprensa. De onde é que veio? Sim. Do Espírito Santo. Claro. Teve uma reação, um renascer. Porque se você quiser entender os dias atuais, nós estamos na encruzilhada entre 2 eras históricas. Uma que fracassou estrondosamente, e deu nesse mundo atual que nós vemos. Outra, que é um renascer católico. E aí está a grande esperança. E que volta e meia, na história, acontecem esses picos. Mas aí é 2, 3 vezes na história da cristandade. Que foi o nascer da cristandade até a Idade Média. Depois foi a conversão das Américas. Há um documento Pio XII, que foi repetido pelo Papa João XXIII, João Paulo II, depois também. O que a Igreja levou 1000 anos na Europa, que é converter a Europa. Na América, em 1 século, a América inteira era católica. Nos primeiros séculos, vieram 16 mil missionários para a América. Quando a população é muito pequena. E a América inteira, do norte a sul, era católica. Sim. Fala no genocídio dos índios. Genocídio nunca houve. Fala no genocídio no México. Não. Houve a conversão do índio São Juan Diego, que é um filho de um príncipe, de uns reis daquela região do México. E com isso houve 7 milhões de conversões atrás. E rapidamente, toda a América era católica. Basta ver as igrejas. Quem visita os países, Peru, Equador, Colômbia, etc., a Bolívia, o esplendor católico que houve naquele tempo, no século XVII, XVIII, extraordinário. Então, no Brasil, as igrejas todo o período colonial, o esplendor católico que houve é extraordinário. Perfeito, concordo. Mas depois veio essas tendências igualitárias. Que destrói tudo, né? A influência iluministas e caiu na situação atual. Mas há um renascer católico. As igrejas mais tradicionais de São Paulo estão cheias. São José, Nossa Senhora do Brasil, estão cheias. Até as menos. Qualquer igreja que hoje o senhor vai ver que estão cheias as igrejas. Eu tenho falado disso publicamente. O pessoal fala, contratar a nova geração é muito difícil, o pessoal não gosta de trabalhar duro. Eu falei, só se for na empresa de vocês. No meu, a turma trabalha muito duro, a turma é cristã, a turma quer construir, tem ambição. O que acontece é que existe uma nova geração, e principalmente a minha geração fez tudo errado. Agora, a geração que vem após, né, que é a turma ali de 19, 20 anos, essa geração tá católica, treinando duro, trabalhando duro, querendo construir, está muito mais caminhando para as virtudes do que a minha geração que buscava vício. Essa nova geração, por exemplo, não bebe álcool. O consumo de álcool caiu drasticamente. A nova geração agora está conhecendo a história das cruzadas, a história verdadeira das cruzadas, né? Não a deturpação das cruzadas, né? Estudando filosofia, lendo mais. Então, eu acredito... As editoras católicas tradicionais estão editando um número enorme de livros. Perfeito. E todos aqueles livros tradicionais estão sendo editados. E os livros progressistas, aqueles visão progressista, essas coisas sociais, etc., desapareceram. De fato. A verdade é o seguinte, Dom Bertrand, eu acredito muito no nosso Brasil. Eu acho que a nova geração agora, que está entrando no mercado de trabalho, ela é muito melhor do que a minha geração.
O Brasil é um país extremamente rico e a gente vive essa transformação de AI agora. Constantemente eu sempre digo isso, né? A gente tem hoje 1/3 das reservas de terras raras do mundo, minerais raros, que é necessário para escalar AI no mundo, para a produção de microchips, para a produção de baterias. O Brasil é a segunda maior reserva do mundo, só perde para a China. Sim. A gente tem água em abundância. A gente tem um zoning que permite a gente ter data centers a serem instalados em todo o Brasil sem prejudicar vilas, sem prejudicar cidades, como acontece muitas vezes nos Estados Unidos, na Europa, e que eles não conseguem, de fato, escalar a instalação de data center, ficando à mercê de países que outrora podem se tornar inimigos. A gente tem um alinhamento de valores ocidentais aqui com os Estados Unidos, uma nação amiga. Então, o Brasil ele tem tudo para ser o destaque e, de fato, a plataforma que escala AI e permite com que o Ocidente vença. Permite esse contrapeso contra a tirania chinesa, né? Que a gente pode fazer na parceria histórica entre os Estados Unidos e o Brasil. Sim, o que nos falta hoje? Um sistema político que permita a gente eleger virtuosos e não promover viciosos à cadeira do poder. Esse é o problema. E é por isso que eu queria conversar com o senhor aqui, para que o senhor pudesse trazer essa visão para a nossa audiência. A nossa audiência hoje, conjuntamente, entrega 500 milhão de visualizações por mês. É uma audiência muito maior do que muitos canais de TVs. É uma audiência extremamente qualificada, formada por líderes e empreendedores, e que vocês que estão nos assistindo, que sim, têm o dever de repassar essas informações para os seus funcionários, dever de repassar essas informações para a sua casa, para quem trabalha dentro da sua casa, para os seus amigos, porque nós fomos criados em uma mentira positivista. A República, ela é fruto de um golpe positivista. O nosso sistema de ensino ali, que foi sedimentado pela cultura de Paulo Freire, pelo método de Paulo Freire, ele basicamente constrói uma nação de acéfalos, que é o que somos. 80% da população brasileira é analfabeta funcional, não consegue fazer uma redação em cima de um texto que leu, e é concedido a todos um direito igualitário de escolha daquelas pessoas que sentarão na cadeira do poder. Óbvio que o objetivo final disso seria o caos, é o que a gente está colhendo hoje. Então, só a verdade vai nos libertar da tirania da democracia republicana. E é por isso que a gente traz aqui o Dom Bertrand para mostrar para vocês um pouco dessa verdade. Mas o seu trabalho é compartilhar isso com o seu meio. Eu agradeço muito a Deus, ao meu pai, também me ter me encaminhado junto ao professor Pinico de Oliveira, que foi um grande líder católico e que quebrou esse ímpeto progressista. Isso é para se reconhecer e o pessoal reconhece. O Sr. Plínio foi um homem muito importante na sua formação também. Foi depois, a obra dele, desde o início, combatendo o progressismo, já na década de 30, ele via essa crise para onde ia e sempre manteve essa visão católica. E foi um sustentáculo também em defesa do direito de propriedade, porque há certo, no campo social, um princípio fundamental é a família. De fato. No campo socioeconômico, a livre iniciativa, a propriedade privada e o princípio de subsidiariedade, é um princípio da Igreja, é o princípio que o Estado, no qual o Estado só deve fazer o que o conjunto da nação for capaz de fazer por si. Ou seja, o que a família não consegue fazer, né? Família. Ou a empresa não consegue fazer. No ponto de vista econômico, o direito de propriedade, que está 2 mandamentos da lei de Deus, a livre iniciativa, que é o seguinte: nós fomos criados por Deus livres. Nós não estamos no Estado estando tutelando continuamente. Perfeito. E o princípio de subsidiariedade, que é o princípio segundo o qual um órgão superior só deve fazer o que o inferior não pode capaz de fazer por si. Porque senão temos um achatamento da sociedade. Que é o que acontece hoje. Uma sociedade que acaba se criando, que hoje, em boa parte, uma sociedade de cachorro surrado. De fato. Você ia comentando algo? Eu ia comentar que, aproveitando a presença dele aqui com a gente hoje, tem uma série bem interessante que começou no canal do G4, sobre Heróis do Brasil, e um desses episódios que está saindo aí é sobre o Barão de Mauá, não é isso? De fato, já está lá. Vocês podem assistir, coloca o link, o QR Code na tela, sei lá como é que vocês vão editar isso. Série Heróis do Brasil, onde a gente está fazendo um resgate dos verdadeiros heróis do Brasil. O primeiro desses heróis, Barão de Mauá, né?
hoje todo mundo admira o Elon Musk, né? Barão de Mauá, proporcionalmente, era o Elon Musk, né? Foi quem trouxe iluminação para a cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Foi quem trouxe o telégrafo, então quem ligou Brasil à Europa através de um cabo intermarino ali, né? Que passava ali pelo Oceano Atlântico para quem tivesse comunicação aqui no Brasil. Foi quem construiu a primeira ferrovia brasileira, foi quem construiu o primeiro estaleiro, foi quem construiu o primeiro banco privado do Brasil, que depois se tornou o Banco do Brasil. Então, o maior empreendedor da história do Brasil, que teve a sua história... Eu tomaria a liberdade dilacerada, de corrigir um ponto. Perdão? O Banco do Brasil foi o primeiro banco da história de Portugal, que foi usado no Brasil, no Dom João VI. Na verdade, o Barão de Mauá criou o primeiro banco privado. Ah, sim. Aí depois o Banco do Brasil comprou o banco de Barão de Mauá. Seu trisavô comprou o banco dele. Dom João VI que criou o Banco do Brasil? Que foi o Banco de Portugal. O primeiro Banco de Portugal foi criado aqui no Brasil no período que Dom João VI estava aqui. Perfeito. E um outro órgão, a Caixa Econômica. A Caixa Econômica nasceu para os escravos depositar suas economias para comprar uma carta de alforria. Continua assim. Não mudou muito, não. O FGTS é por aí, não é? Exatamente. Hoje eles chamam de FGTS. Exato. Eu ia perguntar se quem criou a mega da virada, mas a gente fica para a próxima. Porque pensa bem, hoje a gente trabalha 6 meses no ano para pagar imposto, você sabia disso? Eu sou escravo do Estado. Eu sou escravo. Sim. Tem que fazer o novo 13 de maio. Exatamente. Vamos finalizar aqui, Dometran, para a câmera, um recado final à nação, por favor. Restaurar a cristandade no Brasil. Restaurando a cristandade, a boa ordem pós-poder na criação, todos os demais problemas se resolvem. Está na Sagrada Escritura, procurar entre o reino de Deus sua justiça e o resto vem por acréscimo. Muito bom. Concordo plenamente. Aqui dentro do meu escritório, na frente da minha sala ali, que é a sala de comando, temos a bandeira do reino de Israel, que é a Reconquista, né? Puxada ali por Godofredo de Bouillon. Recomendo que você que está nos assistindo pesquisa quem foi Godofredo de Bouillon e a reconquista do Estado de Israel. É esse espírito que a gente precisa novamente. O Estado não, do reino de Israel. Né? Reino de Israel, cristão de Israel. Cristão de Israel. Que é o reino original, né? No final do dia. Considerações, Mate? Não, acho que é isso. É difícil, né? A gente quer falar, a gente às vezes fica pensando assim, qual que é o futuro do país, o que vai acontecer, se tem, não tem. E a gente toma um banho de água fria no sentido positivo, né? Que é voltar para aquilo que a gente sabe, mas a gente se esquece, né? Nossos olhos fixos em Cristo, é o que importa no final das contas. No final do dia, o básico bem feito sempre vai construir empresas lucrativas e nações prósperas. Fiquem com Deus, até o próximo Vox. Valeu.